E aí, torcedor santista, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para falar, meio que projetar esse duelo entre Santos e Flamengo amanhã às 4 da tarde na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, até o momento, né, antes de começar essa rodada, estava em 6º lugar, o Flamengo estava em 15º, então é um jogo importante tanto para Santos como o Flamengo recuperarem a confiança, né? O Santos que veio de alguns bons resultados, mas acabou tropeçando para o Palmeiras na última rodada. Vem aí numa semana com algumas incertezas, a mesma questão do Flamengo também, tanto o Santos como o Flamengo nessa incerteza, principalmente relacionado à escalação, né? Tiveram alguns problemas físicos de jogadores importantes na última rodada, então tivemos aí essa semana, né, tanto o Santos como o Flamengo, para conseguir treinar e se preparar para essa partida. Bom, vamos lá então começar a falar sobre o Santos, que tem algumas questões de jogadores que podem jogar ou podem desfalcar o Santos por questão médica, né, por questão física, ou também questão de opção mesmo do Cuca. Vamos começar primeiro pelo Alisson, né, esse aí é garantida a ausência dele no jogo. Ele foi expulso no finalzinho do clássico contra o Palmeiras e não joga contra o Flamengo. O Alisson, que é uma importante peça, se a gente for pensar na questão defensiva do Santos, né, no meio campo do Santos, ele é o que melhor marca. Apesar de, no meu time, não escalar o Alisson como titular, acho que é mais interessante, principalmente nesse meio campo do Santos, que é pouco criativo, você ter mais jogadores criativos, mais dinâmicos. Mas a gente também não pode negar essa importância defensiva que o Alisson tem na equipe do Santos, né? É o jogador que mais marca ali no meio campo. Então, não teremos o Alisson, mas teremos o Jobson. Jobson, que inclusive o Cuca acabou concedendo uma entrevista coletiva, acho que foi na quinta ou sexta-feira, se não estiver enganada, e ele confirmou que o Jobson vai para campo, será o titular contra o Flamengo. O Jobson que vem ganhando espaço com o Cuca, né? Até mesmo com o Gesualdo, ele estava conseguindo ganhar o espaço dele dentro do elenco do Santos. Em alguns jogos ele começa como titular, outros jogos ele entra, né, durante o segundo tempo. Vale lembrar que teremos 5 alterações, né? O treinador ele pode utilizar 3 paradas, né, para fazer as substituições, mas são 5 substituições. Então é importante, né, a gente estar sempre recordando disso, porque às vezes a gente não concorda com a escalação de A ou B na equipe titular, mas isso pode ser alterado ao longo da partida. A mesma situação do Jobson. Se ele não estiver agradando, provavelmente o Cuca vai tirá-lo durante a partida. Vale lembrar também que se não fosse o Jobson, outras opções, né? Teríamos de colocar o Pituca mais recuado, né? Se você pensar que ele pode jogar dessa forma, ou também a questão do Anderson Ceará, que estava com algumas dores no joelho, não sei qual que é a situação dele, né? Mas temos outras opções como o próprio Sandri, o Ivonei também, né? Mas o Sandri, até mesmo a Gazeta soltou uma matéria falando que parece que ele não empolgou tanto o Cuca, né? Teve até jogos contra o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganada, ele sequer foi relacionado, então, né, pode ser que o Sandri não é tão opção assim para o Cuca. Óbvio que nós, torcedores, a gente quer ver mais a molecada em campo, mais chances para esses meninos, mas parece que nesse grau aí de prioridades de jogadores que podem assumir uma possível titularidade, o Sandri está um pouco longe. Outro jogador que foi confirmado pelo Cuca em coletiva é o João Paulo. Todo mundo aí nessa dúvida, né, de seria Vladimir ou João Paulo. O Vladimir segue se recuperando, né, da inflamação no pé dele, mas não sei se teria 100% condições de jogo, né? A gente viu alguns lances que o Santos acabou divulgando do treinamento. Em alguns momentos ele cai e parece que sente, né, um pouco o pé. Então isso é complicado para o goleiro, né? Em alguns momentos você acaba utilizando o pé para fazer o apoio para uma defesa. Então não seria aconselhável, né, o Vladimir em campo, visto que, né, o Vladimir já 100% não é tão seguro assim. Na minha visão, o João Paulo é um goleiro mais seguro, passa uma segurança maior pra gente. Se a gente colocar as estatísticas de defesas difíceis, o João Paulo fez mais que o Vladimir. Então é uma situação acertada do Cuca, não só para esse jogo contra o Flamengo, né? Mas ele deixou claro que essa opção pelo João Paulo é pelo bom momento que ele tá vivendo. O Santos teve até alguns jogos que o Santos ganhou, o Santos perdeu, né, com o João Paulo à frente, mas que ele foi muito bem, é um goleiro seguro. Eu sempre repito aqui que é um goleiro rápido, tem um reflexo muito bom, então não é à toa
toa que será mantido na equipe titular do Santos. E outra dúvida é o Marinho, né? O Marinho que saiu no clássico contra o São Paulo. Na minha opinião, enquanto ele estava em campo, se o Santos tinha alguma esperança para ganhar contra o Palmeiras, passava pelos pés do Marinho, mas ele acabou sentindo um desconforto ali na coxa e acabou deixando o time do Santos. O Santos, depois dessa parada, depois que o Marinho voltou ao time, né, que ele se recuperou também de uma lesão chatinha lá no começo do ano, ele foi simplesmente o melhor jogador do Santos. Praticamente, né, em todos os gols, só no último gol contra o Palmeiras que ele não teve participação. Os outros gols do Santos no Campeonato Brasileiro, ou ele fez os gols ou ele deu assistência, né? Então é um jogador muito importante para o Santos, principalmente nesse momento em que Soteldo e Sanches, que são outras referências, né, mais ali na frente, não estão bem. Então o Marinho é sim um jogador importantíssimo e me arrisco a dizer que se o Marinho jogar ou não, ali pode colocar se o Santos vai ter favoritismo ou não contra o Flamengo, porque passa muito, o Santos hoje é muito dependente das boas atuações do Marinho. Inclusive, né, quando não era Marinho, era dependente do Soteldo, era dependente do Sanches, perdão. Então o Santos precisa funcionar como time. Não interessa se o Marinho vai jogar, se o Soteldo vai jogar, se o Sanches vai jogar. Lógico que são jogadores que desequilibram numa bola parada, como foi o caso contra o Palmeiras, né? O Sanches bateu aquela bola muito bem e acabou saindo gol, mas o Santos precisa funcionar como time. Tira uma peça, continua funcionando, continua competitivo. Então, essa questão do Marinho, se o Santos tem grande chance de vencer ou não o Flamengo, acho que passa muito se o Marinho vai jogar ou não. E se o Marinho não jogar, temos algumas opções aqui, que é Lucas Braga, que vem entrando muito bem nos últimos jogos, né, ali no segundo tempo. Gostei da entrada do Lucas Braga. E Thailson. Acho que o Thailson não seria minha opção. O Lucas Braga, ao meu ver, tá na frente. É um jogador que me agrada mais. O Thailson, em alguns momentos, parece que ele tá um pouco perdido em campo. Às vezes até joga como meia, né, que o Cuca coloca ele. Mas se não tiver condições físicas, o Marinho, eu apostaria no Lucas Braga. Outra dúvida, né? É um jogo de muitas dúvidas da equipe do Santos, que é o Caio Jorge. Se o Caio Jorge será titular ou não. Aí é a opção do Cuca, né? Isso já vem sendo alguns... A gente percebe que nos últimos jogos, né, o Caio Jorge saiu, às vezes até estava fazendo uma boa partida taticamente. A gente não pode esquecer que a função tática do Caio Jorge é muito importante, mas infelizmente ainda não encaixou com a equipe do Santos. Por isso que eu falo que é importante o Santos funcionar como time. O Caio Jorge é um jogador de arranque, de explosão, né? No gol que ele fez na Libertadores, no gol que ele fez contra o Sport, no gol que ele fez contra o Sport não, né? No gol que ele quase fez contra o Sport, é um jogador de arranque, é um jogador interessante para o Santos. O Santos que em alguns momentos joga com contra-ataque, é um jogador interessante para isso. Ainda mais um time do Santos que ele não recebe a bola, né? Dificilmente esse time do Santos, o meio-campo, até mesmo os laterais, Soteldo e Marinho também, ali nas pontas, não estão abastecendo o Caio Jorge da forma que ele deveria ser abastecido. Então, em alguns momentos, ele fica apagado no jogo, né? E para ele conseguir aparecer no jogo, para falar, olha, eu tô aqui jogando, ele tem que voltar mais ali pro meio-campo, né? Pegar a bola, tentar criar alguma coisa. Mas é um jogador que eu vejo bastante potencial e gostaria que fosse mantido nesse time do Santos. Se o Caio Jorge vai jogar ou não, aí é com o Cuca, não faço a menor ideia. Estão falando que o Raniel pode jogar, falaram até em Uribe, mas pelo amor de Deus, não acredito que a lei do ex seja tão poderosa assim. E o Raniel que tá voltando, né? O Raniel que teve destaque aí no Santos B, por isso retornou ao time do Santos, né? Ele que também estava se recuperando de lesão. Vamos ver se ele treinou bem, né? Dizem que ele treinou bem durante a semana, pode ser que ele entre no lugar do Caio Jorge. Mas volto a reforçar, temos 5 substituições. Então, se não der certo o Caio Jorge titular, ou o Raniel titular, Marinho, Lucas Braga, podemos mudar, né? O bom de ter 5 substituições é isso. O meu medo só é realizar essas substituições tarde demais. Bom, dito isso, vamos a uma provável escalação do Santos, um Santos que ou vai ser o mesmo, né? Corre esse risco de ser o mesmo de sempre, ou um time com muitas mudanças. Então vou falar a provável escalação, quem pode jogar e quem pode ser substituído. João Paulo no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituca e Sanches, Marinho, ou Lucas Braga ou Thailson, Caio Jorge ou Raniel e Soteldo. Então esse é o provável time do Santos.
E agora vamos falar aqui rapidinho do Flamengo. O Flamengo também, assim como o Santos, tem um grande mistério na escalação. Alguns jogadores, como Rodrigo Caio e Gabigol, acabaram sentindo, né, uma pequena lesão, desconforto, enfim, contra o Botafogo. Eram dúvidas até mesmo para ser relacionados, mas foram relacionados, viajam para essa partida contra o Santos e, ao que tudo indica, vão jogar, porque no último treino do Flamengo foram titulares, né? Quem cobre o Flamengo diz que eles foram até bem nesse coletivo de jogadores, né, da equipe titular do Flamengo para esse jogo contra o Santos. Então teremos Rodrigo Caio e Gabigol provavelmente contra o Santos. Outras novidades também na equipe do Flamengo que pode aparecer é Gerson e Arrascaeta, que voltam, né, no jogo contra o Botafogo. Eles sequer entraram em campo, ficaram no banco de reserva. E também tem a questão da lateral. O Isla, né, lateral contratado para o Flamengo, pode fazer a estreia dele contra o Santos. Então façam suas apostas, se vocês acham que o Santos é favorito ou não, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa aqui o like, me siga nas redes sociais, Nájila Luz, porque por lá também falo bastante sobre Santos. Um grande abraço para vocês, espero que a gente vença amanhã.